Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos. Vamos nos colocar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso de número 1 até o verso de número 5. Todos acharam? Está sendo transmitido aqui para ficar bonito. Vamos fazer uma leitura uníssona, lendo aqui no telão, assim nós vamos falar todos a mesma linguagem. Vamos ler todos juntos, do verso 1 ao verso de número 5. Bem? Vamos lá, respeitando ponto e vírgula. 1, 2, 3. Não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. Porque vês o cisco no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho de teu irmão. Amém. Pai, queremos te louvar e te agradecer por mais este dia, este primeiro culto de oração do mês de maio, o mês da família, o mês que nós voltamos nosso pensamento, nosso coração, nossas orações e intercessões de forma reforçada pelas nossas famílias. Ó Deus, abençoa mais esta reunião de oração, conduza ao louvor, a adoração, a oração, a comunhão e a pregação da sua palavra. Tudo que fizermos esta noite seja para honrar e glorificar o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor Jesus. Vamos louvar o nosso Deus. O hino do cantor cristão 46. Jesus me transformou. Oh, glória a Deus. Que Jesus fez nas nossas vidas. Amém. Jesus, nós estávamos perdidos, longe do Senhor, afastados, esbarrados. E Jesus veio, entrou em nossas vidas, transformou e nos ligou de volta ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar com grande alegria esse hino tão lindo, essa canção tão linda. Vemos ao Senhor. Senhor.
fez em nossas vidas, olha o que Ele tem feito em nossas vidas e olha o que Ele ainda há de fazer. Então, glórias a esse Deus maravilhoso que tem transformado nossas vidas dia a dia. E nós continuando adorando o Senhor, eu convido a amada igreja a estar trazendo a sua oferta, a estar trazendo aqui o seu dízimo, a estar depositando aqui diante do altar do Senhor, com alegria, com amor, é da forma como o Senhor nos pede, né? E um coração generoso, que o Senhor nos dê um coração generoso, que contribua com amor e com alegria. E nós vamos continuar louvando o Senhor. Fique à vontade, irmãos. Senhor,
bom. Deus é bom. Se você experimentou, tem experimentado da bondade desse Deus, fala para a pessoa: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é poderoso, Ele é majestoso e Ele é digno de receber todo o nosso louvor, a nossa adoração. Nós nos encontramos aqui na casa do Senhor para continuar a nossa adoração a esse Deus que se faz presente aqui, que é presente em nossas vidas, é presente aqui, é presente lá fora, é presente na nossa casa. Ele é presente em nossas vidas em todo o tempo, em todo momento. Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é poderoso e Ele é digno de receber todo o louvor e adoração. Possamos nos render de verdade, nos render diante da presença desse Deus. Rendido estou.
nos salvado, nos transformado, pelo Senhor ter nos perdoado, Senhor Deus, pelo Senhor ter nos dado esse livre acesso novamente a Ti através de Jesus Cristo. Nós agradecemos e nós nos rendemos aos Teus pés. Nós declaramos aqui, Senhor Deus, que sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós não somos ninguém. Por isso, Senhor, nós declaramos aqui, queremos nos render diante do Senhor, diante da Tua majestade, pois reconhecemos quem Tu és e quem nós somos, Pai. Não somos nada sem Ti, Jesus. Não somos nada sem o Senhor, Pai. Não podemos dar um passo sequer se o Senhor não for conosco. Não poderíamos estar aqui na Tua casa de oração se o Senhor não estivesse conosco. Se o Senhor não tivesse um dia entrado em nossas vidas, nós não estaremos aqui, Senhor. Nós estaremos aí nesse mundo perdido, nesse mundo afora. Então, Pai, nós te damos graças, nós te damos glória, nós te damos honra. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada somente a Ti, Senhor Deus. Continua, Senhor, a transformar nossas vidas. Continua, Senhor Deus, a limpar os nossos corações. Continua, Senhor Deus, a exaltar-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa continuar sendo ministrada em nossas vidas, tirando aquilo que não Te agrada, Senhor Deus, aquilo que não pertence ao Senhor, Pai, que o Senhor possa nos limpar, ó Deus, mesmo que doa, Senhor Deus, e nós sabemos que dói a limpeza, mas nós queremos ser limpos, nós queremos ser transformados dia a dia, queremos Te agradar, Senhor, dia a dia, Pai. Toma nossas vidas em Tuas mãos, nos ajude, Senhor Deus, nos ajude a permanecer firmes na Tua presença, constantes na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelos meus irmãos que aqui estão, obrigado pelos aqueles que ofertaram, aqueles que dizimaram, que trouxeram aqui de coração a sua oferta, seu dízimo, Pai. Que o Senhor continue abençoando cada lar, Senhor Deus. Obrigado por tudo, Pai, obrigado por essa liberdade que nós temos de poder Te adorar livremente, Pai. Nós adoramos e glorificamos o Teu nome em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Podeis sentar, Jesus. Amém. Quem ficou com o caderno de oração semana passada? Veio hoje. Muito bem. Vamos fazer a oração intercessória? Então, aqui à minha direita, quem tem um pedido de oração? Nicole, Samuel, irmã Dorli, amém, irmã Dora, amém, quem mais aqui na direita? Irmã Maronita, amém, irmã Mariana, mais alguém à minha direita tem um pedido de oração? Mais ninguém? À minha esquerda aqui alguém tem um pedido de oração? São João Clarindo. A saúde da minha irmã, a saúde do meu amigo Paulo, que está aqui, que está Amém. Amém. Mais alguém aqui? A Vanessa? Amém. Mais alguém? Pedido de oração aqui, irmã Matilde. Saúde, família e gratidão. Amém. Quem mais? Irmã Thaís. Amém. Mais alguém? Quantos necessitam de oração? Amém. Nós vamos dobrar os nossos joelhos para falarmos com Deus, que o irmão Vanderlei esteja me ajudando nessa oração. Tem algum irmão ou alguma irmã que gostaria de se dispor para orar também, nesse culto de oração? É muito importante, irmãos, que os irmãos desenvolvam esse hábito. Oração é algo que todo cristão deve fazer, né? Sei que tem aquela questão da timidez, mas é algo que nós devemos
fazer. O cristão tem que ter essa condição de orar, né? Não, talvez não na oração intercessória, mas na oração avulsa, às vezes hoje nem se faz mais isso por conta disso. A Igreja Batista era assim, um irmão ou uma irmã na igreja faz uma oração, nos chamavam para orar, pedia para orar na igreja, o irmão se colocava de pé, o irmão e orava pela oferta, por isso, por uma rua, te lembra disso, né? Hoje não consegue mais fazer, porque a gente fazer isso fica meia hora um pouco parado, né? Então isso é um ponto ruim, né? Só nem que seja uma oração pequena por uma oferta, uma oração de abertura, nós precisamos praticar a oração em público, assim como a leitura da palavra de Deus em público, né? Então aí a gente chama. Uma vez eu tive que chamar a atenção na igreja que eu fui pastor, agora tem que ficar tomando cuidado, tudo que eu vou falar não estou que aí eu chamava o irmão, aí falava assim, o pastor sempre chama os mesmos irmãos. Aí eu comecei a fazer oração livre. Quem pode orar? Quem pode orar? E nunca ninguém orava. Aí eu tive que chamar a atenção da igreja. Falei, se eu peço para orar, ninguém ora. Aí quando eu chamo para orar, você fala que eu sempre chamo os mesmos, justamente por causa disso. Eu chamo sempre os mesmos porque quando eu peço para orar, ninguém se manifesta. Então a gente chama quem já sabemos que vai orar. Então nós precisamos ter isso. Então, só mais ou menos, tem algum irmão que quer se prontificar? Não? Então vem cá, o Dele vai me ajudar nessa oração e o irmão Wesley vai me ajudar também nessa oração. Não quer orar por missões ou pelos pedidos de oração? Então o irmão vai orar pelos pedidos de oração, o Wesley vai orar pela obra missionária no Brasil, no mundo, e nessa palavra de oração da obra missionária, não lembra de colocar o nosso país, principalmente, né, nas mãos do Senhor, e também a cidade do Guarujá, que carece muito das nossas orações. Depois eu vou encerrar orando pela igreja, amém? Então quem pode ficar para os joelhos, quem não pode permanecer sentado ou em pé, se você assim preferir. Grandioso Deus, amado e eterno Pai, com alegria, Senhor, estamos na Tua presença, com nossos joelhos no chão, nossa fronte prostrada ante a Tua face, na confiança naquilo que diz a Tua palavra, que devemos chegar com confiança ao trono da Tua graça, a fim de alcançarmos misericórdia em tempo oportuno. Como foi cantado aqui, Senhor, o Senhor é bom, e nós cremos nisso. Tão certo é essa verdade, Pai amado, que o Senhor olhou para nós, pecadores, com amor de misericórdia, de bondade, um amor tão grandioso, Deus amado, a qual não poupou a vida do seu próprio Filho. E nós somos gratos ao Senhor por esse amor incondicional, esse amor perfeito, esse amor que não mede barreiras, esse amor que não está ligado à raça, etnia. Nós te louvamos, ó Deus. Estamos diante, Senhor, da Tua presença neste momento, com a igreja reunida, para interceder, Deus amado, pela vida um do outro. Quão importante, Senhor, é o culto de oração, onde nós passamos a conhecer, Deus amado, as necessidades do Teu povo, onde são compartilhados pedidos, onde nós clamamos ao Senhor pelos pedidos mencionados. E se aqui existem inúmeros pedidos, é porque o Teu povo, Deus amado, tem depositado essa confiança no Senhor. Porque nós sabemos que temos um Deus que ouve as nossas orações. Não só ouve, como também responde. E por isso nós estamos aqui, Senhor. A maioria dos pedidos aqui feitos, mencionados, Senhor, está relacionado à saúde, à família. E quão importante é, Deus amado, nós intercedermos pelas famílias. Família esta, Deus amado, que a sociedade tem tentado corromper, tirar os princípios, tirar as verdades do Senhor no seio da família. Por isso nós pedimos que o Senhor possa repreender, Senhor, a ação de Satanás,
E cai por terra, em nome de Jesus, qualquer lança, qualquer dardo inflamado do maligno contra as famílias, ó Pai. Porque sabemos que famílias estruturadas teremos uma sociedade estruturada. E quando as famílias são estruturadas na Tua presença, fortificadas, Senhor, no Senhor, na unção do Teu Espírito Santo, na direção do Espírito Santo do Senhor, temos uma sociedade melhorada, Pai, onde o Teu agir impera, Senhor, no meio das famílias e através também das famílias. E isso reflete, Senhor, também no seio da igreja do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos o Senhor na sua totalidade, compreendendo Tua vontade sobre nossas vidas, o Teu desejo, o desejo do Teu coração, Pai amado, para nossas vidas. Abençoa, Senhor, as famílias dessa igreja. Fortifica, Senhor, em nome de Jesus. Faz de encontro, Senhor, aqueles pedidos, ó Pai, a qual os irmãos aqui, Senhor, mencionaram sobre a área, Senhor, da sua saúde. Muitas enfermidades têm assolado o Teu povo, mas em todas elas temos visto as Tuas mãos, os Teus cuidados. Continua, Senhor, restaurando. Continua, Senhor, dando graça. Continua, Senhor, acima de todas as coisas, colocando em nossos corações a confiança no Senhor. E isso, Deus amado, nós temos visto, porque a Tua igreja, Senhor, tem constantemente buscado, Senhor, entregar em Tuas mãos as necessidades. Continua, Senhor, a restaurar para o louvor da Tua glória. Muitas vezes, ó Pai amado, como foi dito aqui pela boca da irmã, de uma vizinha, Senhor, que está acometida de câncer. Às vezes, ó Pai amado, os médicos já dizem que não tem o que fazer. A medicina, Pai amado, não consegue chegar. E aí onde nós entendemos, ó Pai amado, que é o Senhor, porque o Senhor conhece todas as células do nosso corpo. É o Senhor que nos formou, que nos criou, Deus amado. O Senhor é o médico dos médicos. E sabemos que não há impossível para o Senhor. Aquilo que é impossível para o homem é possível para o Senhor. Não há nada que o Senhor não possa fazer, Pai. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor curou enfermos, fez paralítico andar, cego enxergar, fez surdo ouvir, fez mudo falar. O Senhor ressuscitou mortos, ó Pai amado. O Senhor restaurou, Deus amado, aquela mulher que há 18 anos era acometida com fluxo de sangue. O que há? Deus amado, não há nada impossível para o Senhor. Por isso nós confiamos nas nossas vidas, as nossas petições, as nossas súplicas nas Tuas mãos. E temos que descansar. Nos ajude, Senhor, a aprender a descansar no Senhor, porque o Teu agir é maravilhoso. A Tua vontade, como diz lá em Romanos, é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus amado, todos os outros pedidos, ó Pai, seja na área financeira, seja uma porta de emprego, alguém que esteja, Senhor, buscando uma promoção no seu ambiente de trabalho, seja uma pendência financeira, Pai, uma causa na justiça, seja, Deus amado, algum problema com familiar, algo que aconteceu, algum desentendimento, coloca as Tuas mãos, ó Pai, dá discernimento ao Teu povo, trabalha, Senhor, no coração do Teu povo, ajude, Deus amado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. A Tua infinita graça, a Tua infinita misericórdia, o Teu amor que nos constrange a cada dia, a Tua grandeza que nos faz enxergar o quão pequeninos somos, insignificantes, Senhor, e totalmente dependentes do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a nos tornar realmente cada dia mais dependentes do Senhor.
Quem temos nós, Senhor, a não ser o Senhor? Podemos estar rodeados de pessoas, a multidão de pessoas, mas se não tivermos o Senhor, estamos só. E quando temos o Senhor, Pai, e ninguém está ao nosso lado, nós temos tudo, porque o Senhor nos basta, a Tua presença nos basta. Como disse o Senhor a Paulo, a Tua graça nos basta. E é essa graça que nos alcançou, que nos libertou. Muito obrigado, Senhor. Eu oro, Senhor, agradecido a Ti, confiando no Teu agir, e que o Senhor há de responder cada pedido de oração no tempo do Senhor, não no nosso. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Santo Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, te damos graça, porque Tu és bom, e a Tua misericórdia dura para sempre. Bendito, Senhor, sempre seja o Teu nome santo, por tudo que Tu és, por tudo quanto Tu tens feito sobre as nossas vidas, por Tua bondade, por Tua fidelidade, pelo Teu cuidado e carinho para conosco, o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Pai Santo, pedimos ao Senhor Deus pelas missões no mundo, Senhor. Pai Santo, que a Tua graça seja abundante sobre todos os missionários, Senhor. Homens e mulheres cheios da Tua graça e do Teu Espírito, que foram enviados ao Senhor Deus aos quatro cantos deste mundo para pregar as boas novas, pregar o Evangelho de Jesus, o Evangelho da cruz, o Evangelho que traz transformação, salvação, o Evangelho que cura, que liberta, que quebra as cadeias, o Evangelho que muda as vidas, muda a realidade de famílias, muda países, muda regiões, continente. O poder de Deus que está no Evangelho, o poder de Deus que está sobre todo aquele que nele crê. Pai Santo, que o Senhor guarde a vida dos missionários, Senhor. Aqueles, ó Senhor Deus, que estão em países hostis, que estão prestes a perder a sua vida por falar do Senhor, falar das Tuas maravilhas, declarar que há um único Senhor, Criador dos céus e da terra, que não há outro além de Ti, que somente em Jesus Cristo há salvação, transformação, perdão e regeneração, Senhor. Guarda, Senhor Deus, estes missionários, guarda as suas famílias, os seus lares, ó Senhor Deus, seus filhos, ó Pai, tenha de misericórdia, Senhor. Proteja-os, ó Senhor Deus, do inimigo. Proteja-os, ó Senhor Deus, do homem sanguinário, Senhor. Usa de misericórdia, Senhor, para com os missionários, ó Pai. Aqueles, ó Pai, que têm sido perseguidos pela palavra do Senhor, Pai. Aqueles que têm pregado fielmente, ó Senhor Deus, a Jesus Cristo, o único Senhor, que tem sofrido perseguições, que tem perdido suas filhas, seus filhos, maridos, esposos. Pai Santo, que Tua boa mão esteja sobre eles. Pai, que a Tua graça, Senhor Deus, esteja sobre eles. Que o Senhor dê intrepidez aos seus corações, dê a ousadia, Senhor. Que eles não venham temer sobre a sua própria vida, Pai, mas que eles venham te amar a ponto de entregar a sua própria vida por amor a Ti, por amor ao Evangelho, Senhor Deus. E que se for, ó Pai, a Tua vontade, que eles sirvam como mártires, Senhor Deus, e que através das suas vidas, pessoas venham ser alcançados, que eles venham, ó Pai, por meio da sua morte, ó Senhor Deus, e fidelidade a Ti, alcançar mais e mais pessoas, ó Senhor Deus. Que o sangue deles, ó Senhor Deus, sejam testemunhas, Pai, na vida daqueles que verão a fidelidade deles diante do inimigo de suas almas. Pai Santo, abençoa, Pai, as missões,
Cumpra, ó Deus, a tua palavra, Senhor. Que este evangelho do reino será pregado a todos, ó Senhor Deus, aos quatro cantos deste mundo, Senhor Deus. Todos irão ouvir que Jesus Cristo é o Senhor e não há outro além de ti, Senhor Deus. A tua palavra, Senhor, irá se cumprir, ó Deus. Faça-se, ó Deus, que ela se cumpra por meio dos missionários, Pai. Por meio daqueles, ó Pai, a qual o Senhor mesmo enviou, ó Pai. Conduza-os, direciona-os, que eles sejam boca do Senhor, aonde quer que eles estejam, Pai. Que eles pregam a tua verdade com ousadia, com coragem, com trepidez, com verdade, cheios do teu Espírito Santo, ó Pai. Que vidas e mais vidas sejam alcançadas, que vidas e mais vidas sejam transformadas. Ó Senhor Deus, abençoe, ó Pai querido, os missionários, ó Senhor. Abençoe, ó Pai querido, também aqueles que não podem ir, mas por meio das suas orações e contribuições, ó Senhor Deus, também fazem parte desta obra gloriosa, Senhor. Abençoa, ó Pai, toda a tua igreja, Pai. Constrange os corações, ó Pai, para que possamos cada vez mais ser contribuintes, alegres e contentes, ó Deus, generosos, ó Pai amado, que possamos liberalmente, Pai, contribuir para a obra missionária no mundo, Senhor Deus. Senhor Deus, nos faz sensíveis à tua obra, Senhor. Nos faz sensível à pregação do Evangelho, às missões, ó Senhor. Toca-nos, ó Pai querido, aos nossos corações. Toca ao coração do teu povo. Que teu Espírito Santo mova, ó Deus, as vidas a se prostrar, ó Deus, diante de ti e a clamar por missões. A clamar a Deus para que todas as almas sejam alcançadas, ó Senhor Deus. Todas as almas venham ouvir as maravilhas do teu Evangelho, Senhor. Senhor Deus, abençoa, Pai, o nosso país. Abençoa, Senhor Deus, o Brasil, Senhor. Tende misericórdia, Senhor Deus, deste país, ó Senhor. Senhor Deus, como o Evangelho, ó Pai, neste país, ó Senhor Deus, que é o Brasil, tem sido distorcido, Senhor. Senhor Deus, quantos e quantas falsas evangelhos e falsos profetas vêm se manifestando, Senhor Deus, sobre este lugar, Senhor. O engano, Senhor Deus, tem se proliferado, Senhor Deus. Tem de misericórdia, Senhor Deus, das lideranças religiosas, ó Senhor Deus, que tem, ó Pai, de uma forma terrível, ó Pai, com um coração, Pai, cheio de maldade, cheio de crueldade, não consegue administrar, ó Deus, da melhor maneira ao nosso país. Pessoas, Pai, passando necessidades e dificuldades e ainda sofrendo com o desgoverno, ó Senhor Deus, com a liderança, ó Pai querido, que está sobre este país, Senhor. Tem misericórdia dessa nação, Senhor Deus. Tem misericórdia, Senhor Deus, do Brasil, Pai. Senhor Deus, nos concede graça, nos concede, Deus, sabedoria e entendimento para saber escolher melhor as nossas lideranças, Senhor. Pai Santo, que o Senhor possa tocar aos corações dos brasileiros, que o sofrimento, ó Pai, que venhamos estar enfrentando, Senhor Deus, que possamos, ó Pai, ser corrigidos e disciplinados por Ti, Senhor. Que possamos entender que, na maioria das vezes, o sofrimento que nós enfrentamos como nação é por causa das nossas más escolhas, por nossos erros, ó Pai, por nossas direções a qual nós tomamos, ó Senhor Deus, e decisões que acabam afligindo todo um país, toda uma nação, Senhor Deus, vem sofrer com mais escolhas, Pai. Senhor Deus, dá entendimento aos corações, para que possam, da melhor maneira, ó Pai, votar nas suas lideranças e ter uma liderança que seja mais coerente com a Tua palavra, Senhor, com os Teus preceitos, com os Teus princípios, ó Senhor Deus, que governe, ó Senhor Deus, para melhor, não só para nós cristãos, mas para todo o país, ó Senhor Deus. Que venhamos ter uma vida em paz,
tranquila diante de Ti, Senhor Deus, servindo a Ti com alegria, não, Pai, com pesar, ó Deus, por meio das circunstâncias que a nossa nação tem enfrentado, Senhor. Tem de misericórdia, Senhor Deus. Levanta homens e mulheres, ó Senhor Deus, neste país, com ousadia, com intrepidez. Levanta-nos, Deus, a cada um de nós, Pai, que nós somos também missionários, aonde quer que nós estivermos, ó Senhor Deus. Que não venhamos ter vergonha de falar das Tuas maravilhas, seja no trabalho, na escola, na faculdade, seja na nossa casa, na nossa vizinhança, Senhor. Onde quer que o Senhor nos colocar, que sejamos boca do Senhor, que possamos, ó Deus, fazer o Teu ídolo, ó Senhor Deus. Pai, que haja prazer em nossos corações em falar de tão grande salvação ao qual nos alcançou por meio de Jesus. Ó Senhor Deus, que venhamos, ó Senhor, ser como uma mulher samaritana que encontrou, ó Pai, a fonte de águas vivas e anunciou a todos que encontrou águas vivas do Senhor, que faz fluir águas vivas, que nunca mais haverá sede, nunca haverá mais a necessidade de buscar água no poço, porque ela encontrou um rio que flui para a eternidade. Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, ser compungidos, ó Senhor Deus, a abrir as nossas bocas e falar do quão maravilhoso, bondoso, majestoso Tu és. Ó Pai, o quanto Tu fizestes por nós, ao ponto de nos escolher, ao ponto de nos amar, de nos salvar, de nos entregar o Teu Filho, Senhor. Nos dá ousadia, nos dá intrepidez, nos dá coragem, tira, Deus, da timidez ou da vergonha, Senhor Deus. Arranca de nós, Senhor Deus, aquilo que impede de falar as Tuas maravilhas, de pregar o Teu Evangelho, Senhor Deus. Enche-nos, ó Pai, do Teu Espírito Santo. Toma, Deus, as nossas vidas e envia-nos, ó Senhor Deus, a pregar o Teu Evangelho, Senhor. Faz de nós, ó Senhor Deus, boca do Senhor, profetas do Senhor. Senhor Deus, que venhamos, Pai, falar com ousadia, Senhor, com alegria, que as pessoas possam olhar para nós e pedir razão da nossa fé. E quando nós abrimos as nossas bocas, pessoas venham ser tomadas, ó Senhor Deus, cheias de alegria, venham ser contagiadas, tocadas por Teu Espírito, por meio do nosso falar, por meio do nosso testemunhar, Senhor Deus. Que sejamos testemunhas do Senhor, ó Pai. Que nós não venhamos nos acovardar, Senhor Deus, em meio ao nosso cotidiano, em meio ao nosso viver. Que a nossa vida venha pregar, venha ser uma vida de pregação do Evangelho, Senhor. Que muitas vezes nós possamos nem abrir as nossas bocas, nem precisarmos, Deus, abrir as nossas bocas, mas por meio do nosso modo de viver, de agir, de pensar, Deus, as pessoas venham, ó Pai, querer conhecer a Cristo. O Cristo ao qual nós dizemos a servir, Deus. O Cristo que nós dizemos que nos salvou, que nos transformou, que mudou o nosso caráter, que mudou a nossa maneira de viver, de agir, de pensar. Que pessoas venham, ó Pai, ser, ó Pai, contagiadas, ó Senhor Deus, com o Teu Espírito Santo, brilhando e irradiando sobre as nossas vidas, Pai. Para a Tua glória, Senhor Deus. Abençoa, Pai, a igreja aqui do Morrinhos, Pai. Que sejamos baluartes do Senhor, pregando as Tuas verdades, as Tuas maravilhas, Senhor. Que sejamos uma igreja referente, Pai. Que mude, Senhor Deus, a nossa região, o nosso bairro, Pai. Deus, uma igreja que faça a diferença onde quer que ela esteja, Senhor. Começar daqui do Morrinhos, Pai. Que as pessoas venham ver que aqui de fato servimos um Deus real, um Deus verdadeiro, um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus criador, um Deus todo-poderoso, um Deus que ainda realiza milagres, um Deus que abre portas, um Deus que abre olhos, um Deus, ó Pai, que transforma, que liberta, que cura, que salva, o Deus que faz maravilhas, o Deus que é o mesmo, o Deus que era antigamente ainda é o mesmo nos dias de hoje. O Deus que fez milagres e maravilhas no passado ainda faz nos dias de hoje, Pai.
Nós cremos no Deus imutável, o Deus que não muda, o Deus que é eterno, o Todo-Poderoso, o Soberano, que está sobre tudo e todos, ó Pai. Ah, Senhor Deus, abençoa, Pai, a igreja do Morrinhos. Abençoa, Pai, as igrejas aqui no Brasil, Senhor. Desperta, Deus, aviva o teu povo, Pai. Ilumina as mentes e os corações. Ah, Deus, constrange a igreja do Morrinhos, Pai. Nos faz, Senhor Deus, nos humilhar, nos derramar diante dos teus pés. Nos faz nos derramar diante de Ti, reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas omissões, as nossas negligências, ó Senhor Deus, e clamar por misericórdia, por perdão, por restauração, por mudança de vida, por renovo, por nos despertar. Levanta, Senhor Deus, faz o exército dos nossos seres, ó Senhor Deus. Levanta, Senhor Deus, um povo forte para a Tua glória, Senhor. Sopra, Senhor Deus, sobre os ossos secos que há aqui nesta nação, e levanta uma igreja forte para a glória e louvor do Teu nome santo, Deus. É isso que nós te pedimos, ó Senhor, gratos, ó Senhor, por tudo quanto o Senhor já tem realizado em nossas vidas e ainda há de fazer para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, bondoso e amado Pai, queremos continuar reconhecendo o Senhor na beleza da sua santidade, reconhecendo o Senhor, seus atributos, o seu poder, sua soberania, sua sabedoria sobre as nossas vidas, onipotência, onipresença, onisciência. Esse Deus santo que Tu és, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus como o nosso Deus, não há Deus como Tu, Senhor. Um Deus santo que habita nos mais altos céus, mas também habita com contrito e compungido de coração. Querido Senhor, precisamos mais uma vez, não só nessa noite, mas em todos os dias da nossa vida, reconhecer Tua soberania sobre as nossas vidas, Teu poder, Teu cuidado, que somos, existimos e nos movemos pela Sua graça. Cada dia que vivemos e acordamos e respiramos é para a Tua glória. É porque o Senhor nos permite viver. O Senhor nos permite fazer cada ato que fazemos, cada decisão que tomamos, tudo o que fazemos durante o dia, à tarde, à noite, durante a nossa vida, os 24 horas que possui um dia, é tudo por Sua graça e Tua misericórdia. Mesmo que às vezes não percebemos, às vezes podemos passar dias sem sequer pegar a Bíblia, sem sequer lembrar do Senhor e fazer uma oração do Senhor, mas é o Senhor que continua nos sustentando, nos mantendo de pé, nos dando vida, saúde, nos dando das Tuas providências tranquilas. Não podemos nos esquecer, Senhor, que o próprio dia é uma dádiva do Senhor. Cada refeição é uma dádiva do Senhor. Cada momento que vivemos é uma dádiva do Senhor. É a Sua graça comum que dispensa sobre todos, bons e maus, justos e injustos, sobre ímpios e santos. Mas sobre o Seu povo repousa a Sua graça especial. Nós desfrutamos da graça comum, mas desfrutamos da graça especial também, que é a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que nos salvou há mais de 2000 anos na cruz do Calvário, e por essa graça vivemos, por essa graça nos movemos, por essa graça nós existimos. Querido Deus e Pai, por isso nós queremos continuar rendendo graças ao Senhor nesta igreja e através desta igreja. Continua manifestando o Seu poder e Sua misericórdia na vida desta igreja e através da vida desta igreja. Pois essa igreja está aqui para fazer conhecido o Seu nome entre as nações.
para fazer o seu nome conhecido em toda a terra, para através da nossa vida, do culto, da liturgia, da pregação, da oração, manifestar o seu nome, a sua glória e o seu poder àqueles que ainda não te conhecem, ou aqueles que ainda estão no caminho do conhecimento, mas ainda não chegaram ao ponto de serem regenerados pelo seu Espírito Santo. E o Senhor tem nos concedido os meios de graça, que a nossa igreja precisa colocar em prática, porque é através dos meios de graça que o Senhor salva, que o Senhor convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. E nós fomos criados para a sua glória, para te glorificar em tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que sentimos. Quer comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa, temos que fazer tudo para a sua glória. Principalmente no nosso dia a dia. Principalmente, ó Deus, em todas as nossas situações, em cada circunstância da vida, em cada situação que nós vivemos, precisamos viver para a sua glória. E nós precisamos que o Senhor nos ajude, pela graça do Teu Espírito Santo, a ver em cada momento da vida, em cada situação, uma oportunidade para glorificar ao Senhor. Porque o Senhor não nos chamou para abraçar um conjunto de doutrinas, nem a placa de uma denominação, nem a confissão de fé de alguma denominação, mas o Senhor nos chamou para abraçar o Evangelho segundo Jesus Cristo. Que o Evangelho se define por graça e misericórdia, não nos dá o que merecemos, mas o Senhor nos abençoa com aquilo que não somos merecedores, a salvação em Cristo Jesus. E essa salvação e essa mensagem do Evangelho que deve ser a mola propulsora da nossa fé, deve ser aquilo que nos constrange todo dia a viver em santificação e purificação para honrar o seu nome e para fazer o seu nome e o seu Evangelho conhecido através das nossas vidas por onde quer que nós passamos. Por isso, mais uma vez, coloco diante do Senhor a vida desta igreja, com cada membro, cada congregado e cada desviado desta igreja. Senhor, nós temos implorado a Ti que envie um avivamento sobre esta igreja, sobre a vida de cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, cada congregado, cada membro, e cada um daqueles nomes que estão desviados no caderno de oração. Que a Sua graça e o poder do Teu Espírito Santo alcance cada membro dessa igreja e cada desviado, e sejam tocados e impactados pelo poder do Teu Espírito Santo. Porque a guerra, a batalha espiritual tem se intensificado na medida em que o dia da volta de Cristo se aproxima, embora nem Satanás saiba disso. Mas Satanás é o nosso arqui-inimigo, ele não se cansa de trabalhar, e ele vai tomando espaço na sociedade, porque é cumprimento das Suas Escrituras, da Sua palavra, Deus, que quando vier a repentina destruição, virá para a igreja a repentina redenção. Porque quando todos disserem paz e segurança, virá a destruição desse mundo, mas para nós que tememos o nome do Senhor será a nossa salvação. E nós vemos, Senhor, que os exércitos demoníacos, eles avançam em todas as esferas da sociedade. E isso é sinal que o Rei Jesus está voltando, para dar o golpe final, para dar o checkmate em Satanás. Mas sabemos que antes disso, o anticristo há de se manifestar e muitas coisas ainda estão para acontecer. Por isso, Senhor, precisamos que o Senhor guarde a Sua igreja, proteja o Seu povo como tem feito ao longo dos anos, debaixo da Sua palavra, debaixo das Tuas asas, como diz o Salmo 91, debaixo da Tua sombra estaremos guardados e protegidos, porque Sua verdade é nosso escudo e broquel. Precisamos estar alicerçados na Sua palavra, para não sermos abalados e nem levados de ventos de doutrina de um lado para o outro, mas temos firmeza e convicção, Senhor. Firmeza e convicção do nosso chamado e daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, mais uma vez coloque em Suas mãos todas as programações deste mês de maio, nas mãos do Senhor. Nossas próximas programações que se seguem a Bodas de Ouro da Emmanuel, que vai se dar no dia 31 desse mês, último dia desse mês. Vamos encerrar com uma grande festa espiritual. Também, Senhor, pelo aniversário das irmãs de oração desta igreja, que também seja um culto abençoador, edificante e um avivamento espiritual na vida destas irmãs, que são mulheres de oração, e
Que o Senhor continue conduzindo essa igreja em santidade, em pureza, em crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a minha oração é, Senhor, aquele que está em pé, que o Senhor guarde para que não caia, e aquele que está caído, que o Senhor o levante para a glória do seu nome. Senhor Deus, abençoa nesse momento a leitura da sua palavra, a pregação da sua palavra, a exposição da sua palavra. Abra nossa mente e o nosso coração para receber sua palavra com entendimento, discernimento, para aplicá-la à nossa vida e ao nosso coração. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 7. Nós ainda estamos meditando sobre o tema pecados intocáveis. Nós estamos chegando ao final, ainda não hoje, mas nós estamos caminhando para o final desse estudo bíblico. Mateus 7. Verso 1 ao verso 5. Amém? Todos acharam? Sim? Amém, igreja? Amém. Se vocês não falarem mesmo, não sei o que vocês acharam. Quem não achou, fala misericórdia. Quem que não achou aí? Mateus 7, primeiro livro do Novo Testamento. Foi o texto que nós lemos na abertura do culto. Não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais e sereis medidos pela medida com que medis. Porque vês o cisco no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do olho, e então chegarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Amém. Achei interessante como Jerry Bridges coloca esse pecado, que ele não coloca o pecado do julgamento, mas ele diz a mania de julgar. É muito importante você entender isso. Então não é pecado julgar, a mania de julgar. Então você percebe por aí que não é um julgamento bíblico, mas é uma mania. É uma mania de ficar julgando. E esse texto sobre o julgamento, Mateus 7, não julgue para não ser julgado, sempre é um assunto recorrente. Sempre volta às igrejas, ao âmbito dos cristãos. O cristão não sabe lidar com isso, porque nós ouvimos falar muito isso, só Deus pode julgar, quem é você para me julgar? Nós não devemos ficar julgando as pessoas. Então o tema julgamento ainda é muito mal compreendido e entendido na igreja. Eu já preguei sobre julgamento, mostrando que não é isso que a Bíblia diz, exatamente o contrário. A Bíblia nos ensina que devemos julgar. Só que o que a Bíblia também diz é o que nós não devemos fazer de forma errada. Então aqui é a mania de julgar. Se você prestar atenção aqui no texto, se você ler o texto com calma, pensando e meditando, você vai entender que o que Jesus está condenando não é o fato de julgar, mas é o julgamento baseado em atitudes erradas. Veja só, não julgue para não ser julgado. Só que não para por aí. Se você pega só essa frase, Jesus está proibindo todo mundo de fazer qualquer tipo de julgamento. E aí como fazemos para entender? Você tem que primeiro ler o texto todo e depois você vai buscar outros textos, como eu trouxe para os irmãos nessa noite, que apoiam o julgamento bíblico. E aí você vai entender que não é isso que o texto diz, tá certo? Então você pegar só o verso 1, não julgue para não ser julgado, isoladamente, você não vai ter o entendimento correto
sobre o julgamento. Isso é pegar um texto, tirar fora do contexto, você cria um grande pretexto, certo? Aí ele vai dizer o motivo: porque sereis julgados pelo mesmo critério com que julgais, e sereis medidos pela mesma medida com que medis. Ou seja, o que Jesus está falando é de um julgamento baseado em quê? Na minha própria medida. Porque com a mesma exigência que você julga os outros, você vai ser julgado. Então é isso que Jesus está condenando: o julgamento precipitado, o julgamento na medida errada e o julgamento hipócrita. Porque o texto vai dizer: você tem uma trave no teu olho, né? Eu gosto da tradução, acho que é João Ferreira de Almeida, traz uma viga, né? Você quer tirar um cisco no olho do seu irmão, porque trave aqui é uma outra linguagem para viga, é viga mesmo, aquela viga bem grande que você coloca para sustentar o telhado. Jesus, ele está sendo hiperbólico, está dizendo que a hipocrisia, ela é como se fosse uma trave. Você quer tirar o cisco do olho do seu irmão, mas você tem uma trave muito grande. Então, o julgamento hipócrita, ele não faz sentido. Por isso que ele usa essa hipérbole. Então, o verso 2 vai dizer: critério e medida. Da mesma forma que você mede, você vai ser medido. Então, eu não posso ser desmedido no meu julgamento, não pode ser exagerado na minha forma de analisar, só que eu também não posso ser ameno, nem mais e nem menos. A medida não pode ser exagerada e a medida também não pode faltar. O critério não pode ser exagerado, mas o critério não pode ser esvaziado. O critério para o julgamento tem que ser bíblico. Tem que ser baseado na medida de Cristo, na medida da palavra de Cristo, e não na nossa medida, e não nos nossos critérios. E aí Jesus, então, ele vai dizer que quando você faz isso, nós costumamos reparar o cisco que tem no olho do irmão, mas não vemos a trave que está no nosso. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que nós exageramos, porque às vezes é uma coisa pequena na vida do irmão, é só um cisco, e você se preocupa com aquele cisco. Mas é só um cisco. Mas você está preocupado demais, ou seja, a preocupação é exagerada. É só um cisco. Só que, por outro lado, você também não vê coisas maiores na sua vida e mais importantes do que o cisco no olho do teu irmão. Então esse julgamento é um julgamento hipócrita, exagerado e desmedido. Então é esse tipo de julgamento que Jesus diz que está errado. Por isso ele diz: hipócrita, tire a primeira trave no teu olho, então enxergarás bem para tirar o cisco no olho do teu irmão. Ou seja, aprenda a fazer um julgamento reto, justo, segundo a palavra de Deus, segundo a justiça de Deus. Porque você aprendendo a fazer esse julgamento, você vai saber se julgar também de forma bíblica e correta. Assim poderás ajudar o teu irmão a tirar o cisco que está no olho dele. Veja só, Jesus, ele não diz que você não pode julgar o teu irmão, mas ele diz que você precisa fazer o julgamento correto para depois julgar o cisco que está no olho do teu irmão, para você ajudar ele a tirar o cisco, ajudar ele a enxergar. Paulo uma vez disse isso, que quando ele exortava a igreja, ele disse: eu oro para que eu mesmo não seja reprovado naquilo que eu prego para vocês. Então nós temos que viver pela medida de Deus, porque senão realmente vai ser coerente o que a sociedade diz aí fora: quem é você para me julgar? Ninguém pode me julgar, só Deus. Realmente, se estamos julgando segundo as aparências, aí não vai dar certo mesmo. Então não é por aí, ok? Então vamos ver aqui. Já entendemos que não é isso que Jesus está falando. Não é que não devemos exercer o julgamento, é que não devemos exercer o julgamento de forma errada. 1 Coríntios capítulo 10, verso 15. Digo isso a pessoas sensatas: julgai vós mesmos o que eu digo. E aí ele vai citar aqui qual era o problema, né?
Verso 14. Portanto, meus irmãos, fugir da idolatria. Verso 16. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é comunhão do corpo de Cristo? É somente um pão e tal. E ele está falando aqui para a igreja fugir da idolatria. O que o Paulo está fazendo aqui? Exercendo o quê? Um julgamento. Ele não só está julgando, mas está falando para a igreja julgar. Acaso, verso 15. Digo a pessoas sensatas: julgai a vós mesmos o que eu digo. Seja sensato no julgamento. Mas vocês precisam julgar isso. E o problema aqui era a idolatria. Vocês não estão sendo sensatos. Então julgue a causa de vocês. Mas era um julgamento segundo a palavra de Deus. E aqui eu acho a palavra muito interessante. É a questão de ser sensato. Mas eu vou falar mais para frente aqui no modelo que vai caber melhor. Mas guarde essa palavra, sensatez. Então Paulo diz: julgai a vós mesmo. A igreja precisa exercer o julgamento da palavra de Deus, para ver se tem alguma coisa contrária à palavra de Deus, quebrando a lei de Deus. A igreja tem que exercer o julgamento. Paulo está dizendo. 1 Coríntios 11, 13. Julgai a vós mesmos. É adequado que a mulher olhe a Deus com a cabeça descoberta? Aqui era um contexto específico, não se aplica aos dias de hoje. Mas Paulo está dizendo: julgue vocês mesmos. Como que ele diz aqui a palavra? É adequado que a mulher olhe a Deus com a cabeça descoberta? Então era um problema local. Ele disse: vocês precisam exercer esse julgamento. É adequado? Naquele contexto, não. Então a igreja precisa julgar essa causa, precisa resolver essa causa. Isso é exercer julgamento. E o julgamento era baseado na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, olha que coisa interessante, volta um pouquinho. Estou só citando textos aqui que comprovam que a igreja tem a liberdade para fazer julgamento. Ou não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incapazes de julgar as coisas menores? Não sabeis que iremos julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. É óbvio que esses anjos aqui não são os anjos do Senhor. São os anjos caídos. E no sentido aqui, eu creio, como que a igreja vai estar ali julgando o mundo? Servindo de testemunha. Porque quem vai julgar o mundo é Deus, Jesus Cristo. Mas a igreja vai estar ali como testemunha desse julgamento. Então, a igreja vai julgar o mundo através do seu testemunho de que fomos fiéis a Deus. Então, se a igreja vai servir de testemunho para o julgamento do mundo, será que vocês não conseguem julgar as coisas pequenas que existem aí na igreja? Então, como que nós vamos resolver alguns problemas pequenos que surgem dentro da igreja? Se tem um problema, qualquer problema dentro da igreja, sei lá, de ordem de relacionamento, algum irmão que não está conseguindo se dar bem com o outro, qual é o critério? Aí ele vai, vamos lá, pega essas pessoas, vai lá para o gabinete do pastor. Vamos conversar, esses irmãos aqui não estão se entendendo. Qual é o critério que o pastor vai usar? Palavra de Deus. O que está acontecendo? O que a palavra de Deus diz? Você percebe? Então não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu quero, mas é o que a Bíblia diz. E ali nós vamos julgar todas as causas pequenas da igreja, segundo a orientação de Deus dada em sua palavra. Então Paulo está dizendo: nós vamos julgar o mundo. Vocês precisam saber pelo menos julgar as coisas pequenas aí. Vocês têm que ter essa maturidade. 1 Tessalonicenses 5:20. Paulo diz: não desprezais as profecias, mas examinai tudo, conservai o que é bom. Ou algumas traduções de julgai as profecias, né? Conservai o que é bom. Ou seja, Paulo está dizendo que você deve julgar a profecia. Não foi isso que a igreja de Bereia fez com a pregação de Paulo? O que eles faziam? Eles examinavam tudo o que Paulo estava falando para ver se tinha coerência com as Escrituras. O que é isso se não exercer o julgamento de juízo? Então vocês têm que julgar a profecia. Eu já disse isso várias vezes para os irmãos.
Quando você não conhece, por exemplo, vou te dar uma orientação muito importante. Quando eu ouço falar de um livro ou de uma pregação, fulano de tal escreveu o livro, vejo alguém recomendando aquele livro, mas eu nunca ouvi o nome daquele autor. O que eu faço? Eu pesquiso para saber qual é a declaração de fé daquele autor, porque não é um autor conhecido. Aí eu procuro saber, e aí eu vou saber se ele é um cristão liberal, se ele é um cristão reformado, se ele é um cristão renovado, se é um pentecostal, porque muda muito a forma de interpretar a Bíblia. Então, às vezes você ouviu falar de um livro aí, por exemplo, tem um escritor chamado N.T. Wright, e ele tem uma coleção assim, acho que o que Paulo falou para nós. Eu até queria comprar aquela coleção, e aí o que eu fiz? Eu nunca ouvi falar nesse N.T. Wright. E aí eu não comprei essa coleção porque eu vi eu não sei como é que chama, um videozinho que geralmente as editoras fazem para falar sobre aquele livro. E fala que realmente a teologia dele é muito boa, só que naquele livro deixa entender que a salvação, que a justificação não é somente por Cristo apenas. Aí eu nem vou gastar dinheiro com isso, porque isso é antibíblico. A justificação é somente por Cristo, é só Cristo que nos justifica e nada mais. Porque a justificação é sermos atribuídos santos, a santidade de Cristo foi atribuída a nós. Então eu nem vou gastar tempo em ler uma coisa dessa. Então, quando você ouve um pregador no YouTube, mas que você não conhece, não ouviu, procure pesquisar depois quem é essa pessoa, qual é a sua igreja, qual é a declaração de fé daquela pessoa. Porque às vezes por falar bem, por ter uma boa oratória, é facilmente ela pegar o texto bíblico e trazer uma explicação de que não é verdade. Então você precisa julgar a profecia, saber fazer esse julgamento. Mas como você vai saber fazer esse julgamento se você não conhece a palavra de Deus? Então, se você não sabe fazer um bom julgamento, evite ouvir coisas de que você não conhece. Há nomes conhecidos e de confiança que eu já citei vários para os irmãos aqui, que eu conheço, como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Luiz Saião, John Piper, John MacArthur, são os mais conhecidos, Paul Washer, esses são de confiança. Outros, se você não sabe quem são, de onde vieram, e você não sabe discernir, é bom nem ouvir, porque você pode aprender algo que não seja bíblico. Lucas capítulo 7, verso 24. E quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João: o que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Lucas 12, 57. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores ao teu adversário, ao magistrado, procura a conciliação com ele no caminho, para que não aconteça que ele te arraste ao juízo, o juiz te entregue ao carcereiro, e o carcereiro coloque-te na prisão. Eu te digo que não sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. Ou seja, veja só, 12,57. Por que não julgais entre vós o que é justo? Então, quando nós vamos julgar, nós temos que julgar por aquilo que é justo, não é por aquilo que eu acho que é justo. E ali em Lucas 7,24, a questão fala, Jesus está dizendo: o que vocês vieram ver? João era julgado por causa da sua aparência. Os profetas eram assim, eram homens toscos. João Batista usava peles de camelo como roupa. Era um lobo solitário. A Bíblia também nos diz: não julgai segundo a aparência, mas segundo a reta justiça de Deus. A reta justiça de Deus é a base para todo julgamento. Por que a reta justiça de Deus é a base para todo julgamento? Tim Keller, ele fala muito isso naquele livro Ego Transformado, que eu recomendei que os irmãos comprassem.
Porque quando nós vamos medir o nosso irmão, nós colocamos a medida, a régua, o padrão lá em cima. E quando vamos medir a nós mesmos, nós colocamos a régua lá embaixo. Diminuímos o nível da medição para nós. Eu disse, isso é imoral. Porque nós estamos sendo parciais, nós estamos sendo muito rigorosos com o irmão e muitos misericordiosos demais conosco. Isso é imoral. Não é assim. Por isso que a reta justiça de Deus, a régua é a reta justiça de Deus. Porque quando todos nós nos colocamos debaixo da régua de Deus, nós vemos que todos nós estamos faltosos da santidade de Deus. Então essa deve ser a base do julgamento. O pecado do julgamento, segundo Jerry Bridges, é um dos mais sutis de todos os pecados. Cometemos esse pecado o tempo todo sem hesitar. Ele é sutil e é talvez o que mais nós pecamos. O problema desse pecado é que não paramos para refletir sobre as bases do julgamento. Nós julgamos geralmente segundo nossa opinião e não segundo a palavra de Deus. Nossa opinião é o que é verdade. Aliás, nossa opinião e o que é verdade se tornam a mesma coisa, e aí está o erro. O pecado do julgamento é quando julgamos precipitadamente, segundo a aparência, segundo a minha opinião e não segundo a palavra de Deus, segundo a minha interpretação e não segundo a teologia. Sabe como que o pecado, a mania do pecado, do julgamento, ele acontece? A todo instante, a todo momento. Sabe quando você está na sua casa, em família, na hora do almoço, ou no domingo, no churrasco em família, numa festa de aniversário, e aí vocês começam a julgar a vida das outras pessoas, a atitude das outras pessoas, de forma até que a imagem dessa pessoa é denegrida, e quando essa pessoa chega perto, muito de conversa. Isso é o pecado do julgamento. E nós fazemos isso o tempo todo. Julgamos as atitudes das pessoas. Nós precisamos entender que julgar a atitude da pessoa e você falar sobre a conduta da pessoa é diferente. Eu me lembro de uma vez, eu aconselhei uma irmã. Uma irmã falou assim: pastor, nós estamos com um problema porque o nosso filho pequeno, ele não para no berço. Ele fica chorando, quer vir para a nossa cama, e aí a gente não consegue dormir, no outro dia tem que levantar cedo para trabalhar. O que nós fazemos? Irmã, deixa chorar até cansar, a hora que cansar vai dormir. Aí eu falei que eu tive uma experiência dessa com a Carla, quando ela era recém-nascida. E deixa chorar, nenhuma criança morre de tanto chorar. Nenhuma criança morreu de chorar, deixa chorar. Ah, pastor, mas eu não consigo, meu coração dói. Eu não consigo deixar meu filho chorando. O que eu faço? Não, então vai lá e pega o menino. Se você não consegue, o que eu vou fazer? Vou brigar com a irmã? Vou falar, não, você é uma péssima mãe, você não é crente, isso não é coisa do crente fazer. Vai lá e pega aí, continua colocando na cama com você. Vai chegar uma hora que você vai cansar. E aí você vai deixar o menino chorando. Você percebe? É diferente de você tratar o fato com a realidade como que é, do que ficar fazendo julgamento. Ah, essa mãe é frouxa, essa mãe é isso, essa mãe é aquilo. Não, ela precisa ter essa experiência. E eu vou fazer o quê? Eu vou julgar o sentimento de uma mãe? Mãe é assim. Aí sabe o que aconteceu? Aconteceu que chegou uma hora que ela cansou. Claro, não, vai ficar chorando, porque eu não aguento mais. Aí o menino chorou, o menino cansou, o menino dormiu e tudo ficou certo. Sem exercer julgamento crítico. Sem ficar julgando. Ah, mas não é assim que faz. Ah, mas é mãe de primeira viagem. Ah, mas sabe, eu não faço assim. Você está percebendo a diferença do tom do julgamento e do tom do tratamento? Você percebe como é totalmente diferente? Você, você é mãe de primeira viagem, não é assim que faz, você não sabe educar seu filho. Isso é julgamento. Agora você expor e falar assim: olha, minha irmã, eu acredito que isso não é correto por causa disso. Você vai se cansar. Você está entendendo? Você está tratando a situação com fatos e com verdades. Mas você não está julgando o fato de ela não conseguir levar aquilo adiante. E a pessoa precisa ter suas próprias experiências. Cada um educa o filho de uma forma diferente. E aí está o problema do julgamento. Se a pessoa educa e cria os seus filhos um pouco diferente do que nós educamos, nós já julgamos essa pessoa como não é um pai bom, não é uma mãe bom, só porque é diferente do modo como que nós julgamos. Nós educamos nossos filhos. Aí está o julgamento. Então é sutil. Você nem percebe e já está citando julgamento. Eu fico pensando, quando chegar meus netos,
né, minhas filhas for pedir a opinião, eu vou falar assim: filha, se fosse eu, faria assim, mas é você que tem que decidir, o filho é seu. Se fosse eu, faria assim por causa disso, disso. Eu acho que isso não é bom por causa disso, disso. Mas quem vai decidir é você, não sou eu. Porque a minha parte eu já fiz. Eu cuidei das minhas filhas, eduquei da forma como eu achava melhor. E cada um tem que ter a sua experiência. Agora, se você tem aquela mania de julgar, você vai falar: não, você tem que fazer assim. Porque se você não fazer assim, essa criança vai ficar traumatizada. Essa criança não sei o quê. E não sei o que lá, e você não vai aguentar. Você vai ficar estressado. Você já está na mania de julgar. E quando nós fazemos isso, é ou não é? No fundo, você não está querendo dizer assim: ó, você não sabe, eu sei. Não é assim? Toda avó faz isso com os filhos, né? Você não sabe criar essas crianças, né? Acha que... E realmente ninguém nasce sabendo, nós aprendemos. Eu não nasci sabendo ser pai, eu aprendi a ser pai com as minhas filhas. Então nós precisamos entender isso, certo? Então, aí o que acontece? A minha verdade, a minha opinião, torna-se a verdade. E esse é o problema do julgamento. Mas será que a minha opinião é verdade? E ainda que a minha opinião seja verdade, esteja correta em relação àquilo, eu não posso julgar se a pessoa quer fazer diferente, porque ela precisa ter a experiência dela. E conosco foi assim: quantas vezes nossos pais falaram: não faça isso, nós fomos lá e fizemos, e só aprendemos depois que batemos na cabeça. Foi com todo mundo assim. Então é interessante que Jerry Bridges fala também sobre a questão da vestimenta. Nós também julgamos as pessoas pela forma como elas se vestem quando vão para a igreja, por exemplo. Aí lembra que eu falei lá que Paulo falou: use o bom senso, né? Quando eu era criança, isso são épocas, isso passou, né? Eu me lembro, quando eu era criança, quando os jovens iam para a igreja, todos iam de social. Porque para ir para a igreja tinha que ser social. Hoje já não está mais assim. Hoje os pastores nem pregam mais de terno e gravata. Eu prego porque eu gosto. Agora eu não posso pegar a minha opinião, pegar porque eu gosto de pregar terno e gravata, julgar aquele que não usa terno e gravata para pregar. Porque nesse sentido, a espiritualidade não está ligada à roupa. A roupa não diz se é mais santo ou menos santo. Então nós temos que tomar esse cuidado de não julgar aqueles que fazem diferente, porque na minha opinião eu acho que isso é correto. Aí eu estou julgando segundo a minha opinião e não segundo o que a Bíblia diz. Agora Paulo falou aquela questão do bom senso. Nós temos que também ter o bom senso. Não é porque a roupa não diz nada sobre a espiritualidade, é que nós vamos vir de qualquer jeito para a igreja. O cristão não pode, principalmente as mulheres, não vai vir de roupa escandalosa, porque está faltando o bom senso. Então a questão é de esporte fino, social. Isso não indica santidade ou espiritualidade, mas temos que ter bom senso, né? Então nós vamos vestir normalmente. Mas isso já foi um problema na vida da igreja e muitos foram julgados pela forma como se vestiam para ir para a igreja. Aí nós temos que olhar, ainda que eu não goste, mas se a minha opinião pessoal não gosta, isso não interessa, tem que ir para a Bíblia. A Bíblia dá um indício ou algum texto bíblico que a santidade tem alguma ligação com a roupa? Não. Nenhuma. Mas aí, usando o bom senso, é óbvio que uma pessoa pecaminosa não se veste de forma decente. Mas aí é outra coisa, é outro ambiente. Nós estamos falando da igreja, do ambiente de culto. Quando o cristão vem, se ele vem de social, isso significa que ele é mais espiritual do que o outro que vem de calça jeans? Não, de forma nenhuma. Mas em outros tempos, todo mundo na hora de ir para a igreja é de social. Mas isso não quer dizer que é mais santo ou menos santo hoje, porque as coisas mudaram. Então, preferências pessoais. Mesma coisa que isso acontece com música. Os mais antigos acham que só os hinos do cantor cristão são os bons para cantar. Já os adolescentes acham que só usou os hinos, nem sei como é que chama esses cantos do avulso. Não é corinho, né? Louvor, né? O louvor. Aí o jovem acha que o certo é o louvor. E ali entra questões pessoais. Existem cânticos do cantor cristão que são lindos e maravilhosos, assim como existem louvores que são lindos e maravilhosos. Mas tem louvores que realmente não dá. E qual é o critério? Qual é o bom senso? A
palavra de Deus. Não é o que eu gosto. Não é o que eu deixo de gostar. Para julgar a questão da música, eu tenho que ir para a palavra de Deus, porque a gente tem que ser bíblico, tem que ser teocêntrico, tem que louvar a glória de Deus, não pode exaltar o homem, conforme a pregação também. Então, você percebe que nós temos que tomar cuidado para não julgar as pessoas de forma precipitada e confundindo a minha preferência pessoal com a verdade de Deus. Romanos 14, de 1 a 4, é um belo exemplo de julgamento errado. Paulo diz assim: acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Um crente pode comer de tudo e o outro, que é fraco, come só verduras e legumes. Quem come não despreze quem não come, e quem não come não julgue quem come, pois Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o teu servo alheio? E é para o seu próprio Senhor que ele está em pé com carne, mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte: por que você está julgando o seu irmão por essas coisas, por causa de comida? Porque havia aqueles que achavam que podiam comer de tudo, e tinha um grupo lá que eram vegetarianos. E isso, o que estava acontecendo? Os vegetarianos estavam desdenhando dos que comiam carne, e os que comiam carne estavam desdenhando dos que comiam só verduras e legumes. E estava sendo um motivo de julgamento, o que eles comiam ou deixavam de comer. E Paulo diz: por que vocês estão fazendo isso? Que julgamento é esse? Aquele que acha que pode comer de tudo, ele faz porque ele acredita que isso não vai interferir na sua vida espiritual, ele está certo. E o outro acha que vai interferir, mas ele também faz para o Senhor. Então, para que vocês vão entrar nesse julgamento? Então, acolha aquele que é fraco na fé, aceite, mas ele sem debater opiniões. Por quê? O comer não vai influenciar na espiritualidade, na santidade de ninguém. Então, que julgamento é esse? Esse é o tipo de julgamento errado. Eu não como isso, não como aquilo, não gosto disso, não gosto daquilo. Não pode ser motivo de julgamento. Porque são pessoas que acham que aquilo é bom, que aquilo é saudável e faziam para o Senhor. Então devemos julgar sempre segundo a palavra de Deus. O que nós devemos julgar? Pecados explícitos. Pecados explícitos. Romanos 1, 23 em diante. E é exatamente aqui, não a nossa igreja local, mas quando falamos de igreja, estamos falando de igreja a nível nacional e mundial. É aqui que as igrejas estão falhando. Esse julgamento que a igreja deveria exercer, não está exercendo. Esse julgamento que a igreja deveria fazer, não está fazendo, mas estão passando pano quente no pecado. Substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens e semelhanças ao homem corruptível, as aves, quadrúpedes e os répteis. Esses dias a Eliane me mostrou um vídeo de uma mulher falando assim: eu sou... Você lembra o que ela falou? Daquela que é um animal lá que acha que é um bicho? Hã? É etéreos? Acho que é isso mesmo. Eu sou etéreo. Ai, meu Deus, que negócio é esse? Aí a Eliane foi pesquisar o que era etéreo, ela dando risada: eu sou etéreo, eu não sou binário, eu sou etéreo. Eu falei: nossa, mais um que surgiu, né? Mas etéreo é aquela pessoa que não se sente um ser humano, se sente um animal, um bicho. Olha só o que Paulo diz: substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. O homem é a imagem e semelhança de Deus, foi criado para a glória de Deus. Ele troca a glória de Deus pela imagem de um animal. Eu creio que aqui seria adoração de animais, mas hoje chegou ao ponto, que não deixa de ser uma adoração ao animal, da pessoa própria se achar um animal. Então eu já disse, isso está uma febre lá no Japão. Pessoas se vestem de animal, andam de quatro, comem tigelas de animais, seres humanos fazendo isso. Isso é pecado, isso a igreja tem que julgar, tem que denunciar. Assim como nós estamos falando nesse culto, além de ser uma pregação de ensinamento, é uma denúncia contra o pecado. E a igreja está aqui para denunciar o pecado da sociedade,
para que os crentes não caiam nisso. Porque nós estamos o tempo todo, nossos filhos estão sendo expostos à sociedade, ao exemplo da sociedade, filmes, músicas, imagens, outdoors, propagandas. E isso influencia, eles são muito expostos a isso todos os dias. E eu quero lembrar mais uma vez a igreja. Por que a igreja é tão fraca? Por que os jovens são tão fracos e tão descompromissados com Deus? Porque o tempo que eles têm de exposição à palavra de Deus é muito pequeno em relação à exposição que eles têm às coisas mundanas. Não dá 24 horas no mês, somando os cultos todos da semana. É óbvio que o condicionamento vai ser maior do lado ruim. Por isso que nós temos que denunciar o pecado da sociedade e dizer para o nosso filho: afasta-se disso, não ouça isso, não veja isso, não escute isso, não pratique isso, não fale isso, não use essas coisas, porque vai contaminar, vai convencer. E aí ele continua descrevendo que esse texto já é conhecido. Gálatas 5, 19 e 21, não precisamos ler. As obras da carne tem que ser denunciado, tem que ser julgado. Então esse é um julgamento explícito que a igreja pode fazer com segurança. Julgue o pecado segundo a palavra de Deus. Então se encaixa nas obras da carne, diga: isso é pecado. Aí a pessoa: quem é você para me julgar? Não sou eu que estou te julgando, é a palavra de Deus que está te julgando. É Deus que está dizendo na palavra dele que isso é pecado. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, esse eu quero ler. Sabe, porém, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois homens amarão a si mesmos. Nós vemos hoje o culto ao corpo, né? O culto à beleza. Porque os homens são amantes de si mesmos, são gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então nós devemos julgar todas essas coisas. Verso 5: com aparência de religiosidade, mas rejeitam-lhe o poder. Afasta-te também desses. Aparência de religioso, mas são pessoas cheias de orgulho, cheias de pecado. E é óbvio que a igreja tem que julgar essas pessoas e diz: afasta-te desses. Porque essas pessoas não podem estar no meio do povo de Deus, são inconsequentes, traidores, caluniadores, descontrolados, inimigos do bem. A igreja tem que julgar e exercer a disciplina e a exclusão, se for necessário, de pessoas cruéis. Esse é o julgamento que a igreja tem que fazer, e a igreja não está fazendo. Pelo contrário, hoje nós temos aí, que está na moda, as igrejas inclusivas, que a intenção delas é incluir na igreja como normal todo tipo de pecado e abominação descrito e explícito na palavra de Deus. Então você percebe, desde o começo da mensagem até agora, que a Bíblia ensina a não julgar a comida, bebida, roupa, mas julgue o pecado. Julgue quando a santidade e a justiça de Deus está sendo ferida. Jerry Bridges também fala de críticas doutrinárias. Não podemos cair nesse pecado quando as questões teológicas não são centrais na Bíblia. Devemos julgar a posição teológica de alguém quando essa posição fere o princípio central da palavra de Deus, não aquelas diferenças que nós já falamos aqui. Diferenças doutrinárias que não são centrais: forma de batismo, forma de fazer a ceia, forma de fazer o culto entre pentecostais renovados e tradicionais. Isso não pode ser motivo de julgamento, porque não fere princípios teológicos centrais. São só diferenças. Agora, nós devemos julgar sim questões doutrinárias e teológicas quando negam a encarnação de Jesus, quando negam a divindade de Jesus, quando negam a pessoa do Espírito Santo. Como dizem por aí, ele não é uma pessoa, ele é uma força. Negam o Deus Trino. Isso é central na nossa fé. No princípio criou Deus os céus e a terra, o Espírito pairava sobre as águas e Jesus estava lá. Então a Trindade é central na nossa fé. Negar a salvação somente em Jesus, pela graça e pela fé somente. Negar isso tem que ser denunciado. Isso tem que ser julgado. Negar a suficiência das Escrituras.
Então isso tem que ser denunciado, isso tem que ser julgado. E aqui estão os textos bíblicos, 2 Timóteo 3,5. Aqueles que negam o poder de Deus tem que ser julgado segundo a palavra de Deus. 1 João 4, de 1 a 3, nega que Cristo veio em carne. João está combatendo aqueles que negam que Cristo veio em carne. Por que a importância de dizer que Jesus veio em carne? Porque o Cordeiro tinha que ser perfeito, o Cordeiro tinha que ser humano. Então ele teve que se fazer carne para que a propiciação fosse aceita perante Deus. E também porque ele nos desse o exemplo como um homem. Então ele tinha que se fazer carne. Lucas 1, 26 a 38, falando aqui sobre aqueles que negam o nascimento virginal, onde vai falar do nascimento virginal de Jesus. E aqueles que negam o nascimento virginal, qual é o problema de negar o nascimento virginal? Se Jesus não foi nascido de forma virginal, então ele não é o Filho de Deus. Nascimento virginal significa que ele nasceu apenas de Maria. E como diz o texto, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Então negar isso tem que ser julgado. É heresia, tem que ser combatido. Isso sim. Agora não aquelas questões pessoais, porque um gosta de gritar um pouco mais alto, outro gosta de orar um pouco mais alto, outro gosta de orar baixinho. Não são questões centrais da fé. Não fere conceitos bíblicos, mas isso sim fere conceitos bíblicos. Então qual é o tipo de julgamento que só pertence a Deus? Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Esse julgamento só pertence a Deus. Qual é? Aquele momento que Deus vai decidir quem vai para o céu e quem vai para o inferno. É esse julgamento que só pertence a Deus. E é Ele que vai executar. Nenhum de nós vai dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Quem está salvo, quem está perdido. A batida desse martelo é só Deus que pode dar. A igreja deve julgar o seguinte: segundo a palavra de Deus, se você continuar nesse caminho, é inferno ou é céu. Mas o único que tem o poder de lançar lá não sou eu, é Deus. Então a igreja tem que saber fazer o julgamento segundo a palavra de Deus e transferir todo esse poder para quem tem o poder de julgar, que é Deus. Mas segundo a palavra de Deus, a igreja deve julgar e denunciar o pecado. Quer dizer, segundo a palavra de Deus. Então, o espírito, a mania de julgar, o espírito crítico, ficar toda hora criticando as pessoas por qualquer coisa, por coisas banais, por coisas pequenas, isso é julgamento, isso é devastador. Jerry Bridges conta a história de um pai que criticava muito os seus filhos. Só criticava, principalmente a filha do meio. Ela era criticada pelo pai em tudo que ela fazia. E ela foi se reprimindo, foi se retraindo. Quando essa menina foi crescendo, ela fazia de tudo para ter alguém que a aceitasse. Alguém que aceitasse ela, alguém que não reprovasse ela. Os falsos amigos logo viram nela essa fraqueza, de forma que tiraram vantagens dela. E ela se tornou promíscua e viciada em cocaína. Porque era uma menina que só recebia julgamento do pai, duras, que só era criticada. Então essa mania de julgar é devastadora. Mas eu não poderia encerrar essa mensagem com esse exemplo. Porque embora esse pai tenha muita culpa, eu não creio que essa filha é isenta também das suas escolhas. E aqui eu quero encerrar com outro exemplo. Que você, depois eu vou colocar no grupo da igreja para você ver. Já ouvi muitos anos esse testemunho impactante de uma jovem, hoje já não é mais jovem, ela deve ter seus 47 anos de idade, Diana Jessen. Uma jovem que sofreu tentativa de aborto pela sua mãe, mas isso nunca determinou o seu futuro. E no testemunho de Diana Jessen mostra que nós não somos definidos pelos que os outros falam, nós somos definidos pelo que o Criador diz a nosso respeito. Talvez essa jovem trilhou esse caminho de ser promíscua e viciada em cocaína porque não teve ninguém que dissesse isso para ela.
Eu não sei como que foi as questões na vida de Ana Jéssica, mas ela conheceu a Cristo. Mas foi o seguinte, ela, quando a mãe dela estava grávida, ela recebeu uma dose de solução salina. Isso queima a criança fica toda queimada, cega, destrói, queima, cozinha a criança, né? E ela ficou sendo cozinhada por essa solução por 18 horas no útero da sua mãe. E aí ela nasce. E ela já nasceu um milagre. Porque quando a criança recebe essa solução salina, a criança nasce toda preta. Porque a pele é queimada, igual assar no fogo. E ela nasceu branquinha. Seus olhos não foram afetados. A única sequela dela foi que faltou oxigenação no seu cérebro e ela tem paralisia cerebral. E nesse testemunho mais longo dela, que eu vi hoje, ela, o tempo todo, por 45 minutos, ela pregou segurando no braço de um irmão aqui e outro irmão aqui. Ela não consegue ficar em pé sozinha, tem que se apoiar por causa da sua paralisia cerebral. E ela conta duas coisas impactantes. E é aqui eu quero que você conecte essa questão de julgamento. Ela estava pregando numa praça pública. Quem vem naquela praça? A mãe dela. E ela disse que antes que isso acontecesse, uma vez ela estava andando de ônibus, disse que Deus veio até o coração dela e falou: se um dia sua mãe aparecer até você em um evento, como que você vai fazer? Como você vai tratar a sua mãe? Eu creio que Deus já estava preparando ela para esse momento. E aí, quando ela estava pregando, a sua mãe veio em praça pública e disse assim: você é a desgraça dessa família, você não deveria ter nascido, eu odeio você. E ela disse assim: eu sou cristã e eu te perdoo. E a mãe dela disse: eu não quero o seu perdão. E ela disse assim: sabe por que ela não quer o meu perdão? Porque se ela aceitar o meu perdão, ela reconhece que o que ela fez era errado. E ela disse outras coisas terríveis para ela, disse: eu sou cristã, eu te perdoo, mas eu nunca mais vou deixar você falar assim comigo. E virou as costas e saiu. E outra questão interessante foi que ela e mais uma outra jovem, que é sobrevivente de um aborto, foram até, se não me engano foi na Itália, ela disse que faz muitas missões na Itália, e lá essas duas jovens, na Câmara dos Políticos, deu o testemunho delas, as duas, porque até hoje essa questão do aborto é discutida no mundo. E lá eles iam votar a favor do aborto ou não. Então elas foram lá e deram seu testemunho das duas. Ela disse que depois de ouvirem tudo que ela falou, o testemunho de vida dela, o testemunho da outra pessoa, todos votaram a favor do aborto. Ela disse que ela demorou muito tempo para se recuperar daquele fato, muitos dias. Porque ela disse assim: eu via o sorriso sarcástico de Satanás. Mesmo depois de ouvir as nossas histórias, eles votaram a favor do aborto. Por que eu estou usando esse testemunho dela? Porque é isso que nós devemos julgar. Quando a palavra de Deus é atacada descaradamente, diretamente, a igreja tem que julgar, assim como elas deram seu testemunho ali como forma de julgamento. E todos eles serão julgados, porque viram o testemunho da palavra de Deus, viram aquelas duas testemunhas vivas de um milagre de Deus. Inclusive tem um médico na Itália que ela conta, achei muito interessante, que ele diz assim: Ana Jéssica, eu tenho duas explicações para você, uma científica e um milagre. A científica é como que você nasceu branca, como que a solução não queimou sua pele, como que você não ficou cega. A explicação científica, eu acredito como médico que sou, que o líquido amniótico foi mais forte do que a solução salina. Essa é a explicação científica que eu tenho como médico. Mas a explicação espiritual é que você nasceu viva porque Jesus estava lá com você. Então, nós não somos definidos pelo que os outros falam de nós. Nós somos definidos pelo que o nosso Criador diz a nosso respeito. Nós temos que usar isso como base para o julgamento. Para também não julgar as pessoas fora da palavra de Deus. Porque o que as palavras falam não nos define a palavra das pessoas, mas o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Em Jeremias 1,5 diz que nós fomos escolhidos
no ventre da nossa mãe. É claro que ele está falando especificamente de Jeremias, mas isso se aplica a todos nós. Então, Salmo 139, verso 16, vai dar apoio para isso. Davi disse: os teus olhos me viram, a substância ainda é informe. Quando no ventre da minha mãe, nenhum dos dias existia ainda. E todos os dias da minha vida foram escritos e determinados na sua mão, cada um deles. Então isso é óbvio que aplica-se a todos nós. Porque se Deus viu Davi, se ele viu Jeremias, ele também viu a mim, ele viu a você. Então o que nos define é o que Deus diz a nosso respeito, e não o que os outros falam sobre nós. Para que nenhum julgamento errado tenha influência na sua vida, e para que também nós não julguemos nenhum, segundo o nosso pensamento, as nossas preferências, não segundo a palavra de Deus. Amém? Querido Deus, bondoso e amado Pai, te louvamos mais uma vez pela sua palavra, que é santa, poderosa, sempre maravilhosa. Ela é a bússola divina que orienta as nossas almas e os nossos corações para caminharmos em sua direção, em sua vontade, em sua santidade. Pai, abençoa a nossa vida, abençoa os nossos corações, abençoa a sua palavra, que ela produza fruto em nossas vidas, frutos dignos de arrependimento. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Com oração silenciosa estamos encerrados.